para E onde uma coisa que eu não correr. entendi é por que aquele verbo to be, às vezes está no final, às vezes não. Não tem sentido, eu não entendi esse É, sentido. é que não tem muito sentido para nós, né? Porque a gente está sempre preso nessa coisa de que a sintaxe tem a ver com a posição, né? E por isso que eu acho, não é questão de ser mais fácil, né? Por isso que eu acho que o hebraico assim tem um pouco, eu acho um pouco mais tranquilo, porque o sistema de casos ele é muito estranho para a gente, né? Ele é muito estranho para a gente. Tudo se declina em grego, não é? Então, isso aí acaba sendo mais complicado para nós. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, esperar mais um minutinho. Ok, então vamos lá. Hoje eu coloquei lá também, né? Já estamos no meio do curso, mas como eu queria definir os conteúdos de todas as aulas, né? A gente espera um pouco mais para ver como é que a gente vai caminhar, mas agora está lá o programa de curso com os conteúdos, né? Até a 8ª aula, né? Os conteúdos aula a aula. Na bibliografia, eu já tinha dado a maioria. Eu acrescentei a gramática do pastor Ezequias Soares, né? Eu falei dela na semana passada. Eu acrescentei a indicação bibliográfica do Novo Testamento grego, né? Aquele que é publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas, né? Aqui no Brasil ele foi impresso, né? Ele foi feito pela Sociedade Bíblica do Brasil. E coloquei também aquele pequeno léxico do Novo Testamento. Eu não sei se ele continua ainda sendo disponível, né, para venda, mas, enfim, um dos alunos, acho que na primeira aula, me mostrou que parece que ganhou aquele. É um dicionário bem pequeno, né? Lembrando que nessa gramática que eu recomendei primeiro,
aquela do... Boa noite, gente. Boa noite. Aquela gramática do Renato Gusso, ela tem, no final, um léxico analítico, né? um dicionário analítico com todas as formas gregas que ele usa no dicionário. E no Novo Testamento, grego, essa quarta edição, que tem aquela capinha vermelha, tudo, no final tem um bom dicionário também. Agora, existem outros também. Na aula passada, a gente teve aquelas frases, né? E uma delas acabamos não fazendo. Então, a gente vai fazer agora, antes de dar prosseguimento. Deixa eu só pegar aqui. É aquela que está indicada, frases número 3, né? Então, tá aí, a gente fez a tradução da segunda e da terceira, né? E não fizemos da primeira. Essa primeira eu falei para vocês que é um texto, é um pedaço, né, de texto bíblico bem conhecido. Então, vamos lá, palavra por palavra. A primeira palavra é legei, né? E que a gente já conhece, né? Do verbo lego, que é dizer, e pela terminação, essa terminação ei, a gente sabe que está na terceira pessoa. Então, eu digo, tu dizes, ele diz. Então, terceira pessoa, ele diz. A segunda palavra que a gente viu na aula passada é um pronome de terceira pessoa, e ele está declinado aí para o caso dativo. O caso dativo é sempre o caso do objeto indireto, daquele objeto que pede preposição, né? Então, se ele é um pronome, né, de terceira pessoa, é a ele, para ele, né? Diz a ele, né? A gente tem o recurso do disse-lhe, né? Só que o disse não é exatamente presente, apesar de que na Bíblia está assim. Então, diz a ele, aí você tem o artigo, né? O artigo nominativo, e uma palavra que começa com letra maiúscula, portanto, é nome de pessoa, de cidade, enfim, e aí é Iesus, que é Jesus. Diz a ele Jesus. Aí tem uma vírgula, e aí ego, que é pronome de primeira pessoa.
né? Eimi é o verbo eimi, né? Primeira pessoa, verbo ser, existir, né? Ego eimi, re rodós, né? Rodós é a palavra caminho, né? Diz a ele Jesus: eu sou o caminho. E tem reticências porque é João 14,6, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Importante aí do que a gente viu na aula passada, o verbo ser, né? O verbo eimi. Reparem que aquilo que eu falei, né? A palavra rerodós é uma palavra feminina em grego, masculina em português. Isso, então, a questão de gênero para as coisas, né, pode variar. Então, é essa a tradução. É isso aí. Bom, entrando no assunto da aula de hoje, deixa eu ver o que nós vamos ver primeiro aqui. Uma das coisas que a gente vai ver na aula de hoje é o futuro, o verbo no futuro. A gente viu o verbo presente, o verbo no presente, presente do indicativo ativo, não é? E nós vamos ver agora o futuro ativo também, né? E aqui eu queria fazer uma observação. O verbo no futuro, em grego, a marca de futuro é uma consoante que vai no meio da palavra. É um sigma que vai no meio da palavra. E aí, eu queria voltar e comentar uma coisa que eu já falei em outra aula, que é a questão da gramática em relação aos falantes. Quem fala um idioma, né, e vai falando e tudo, ele busca sempre a maneira mais confortável de falar. O que é uma maneira mais confortável? Ela é confortável tendo em vista esse negócio que a gente tem aqui, que cientificamente se chama aparelho fonador, né? Nós fomos criados, né? Nós nascemos, eu sei que nem todos aqui, mas a maioria de nós nasceu no Brasil, e desde a nossa infância a gente articula palavras em língua portuguesa, e isso faz com que esse nosso aparelho fonador, ele se torne adequado para a língua portuguesa. Por isso que quando a gente vai aprender inglês, o tal do TH às vezes é uma dificuldade, porque tem que pôr a língua entre os dentes, assim, aquela história toda. Quando a gente vai para o hebraico, a gente tem aquela aspiração do het, né? Que a gente não é difícil de fazer, mas a gente não tem na nossa língua, e se a gente for para outras línguas lá, para o sânscrito tem um negócio complicado lá, que você tem que dobrar a língua para fazer o som. Então, os idiomas têm isso, não é?
Essa questão de você buscar o som, a forma mais confortável de produzir o som, isso às vezes é um problema para a gramática, né? E é por isso que a gramática tem tantas exceções, né? É porque as pessoas vão falando, né? Elas vão falando e vão ajustando, né, a língua para o seu conforto fonético, tá? E eu estou dizendo isso porque isso em relação ao futuro tem a ver, não é? Então, novamente, nós aqui com as nossas tabelas, né? A tabela de cima, você tem na primeira coluna ali o presente do indicativo ativo do verbo luo, que significa libertar, né? Luo, luo, lueis, luei, luomen, luete, luci. Né? Esse é o presente do indicativo, aquelas terminações que a gente já aprendeu e se aplicam a uma quantidade enorme de verbos, os verbos que na primeira pessoa terminam em ômega. Na coluna do lado, você tem o futuro do indicativo ativo, né? Então, olha lá, tanto na primeira, segunda, terceira do singular, como primeira, segunda e terceira do plural, você vai ver que depois da raiz, e a raiz do luo, o ômega final é desinência, ele não faz parte da raiz. A raiz é só o lambda e o y, né? Então, você vai ver que depois da raiz, no futuro, você tem um sigma. E as terminações são iguais ao presente. Então, a marca do futuro é esse sigma que está aí no meio. Então, vai ficar lusso, luceis, lucei, lussomen, lucete, lussuci. Se fosse só isso, né, seria uma beleza. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei agora há pouco que você não pode impunemente chegar e colocar um sigma no meio da palavra, sim, né, e não acontecer nada. Quando a raiz, tudo vai depender de como termina a raiz. Então, eu não estou querendo e não quis, né, já desde o começo do curso, eu não quis ficar dando a matéria e enchendo vocês de tabela. Todas as tabelas estão nas gramáticas. O que eu estou querendo dizer com isso? Dependendo de como termina a raiz, o fato de você colocar esse S a mais provoca alterações vocálicas, né? Então, se você pegar aí na sua gramática no capítulo do futuro, você vai ter isso aí esmiuçado. Se a raiz, essa raiz termina em Y. Se a raiz termina em alfa, se a raiz termina em epsilon, se a raiz termina em iota e assim sucessivamente. Isso mexe um pouco com a estrutura. O nosso curso aqui, como vocês sabem, né, é um curso que a gente teve
eu, né, como professor, tive que fazer umas opções. Então, assim, se a gente fosse ver, por exemplo, segunda declinação, substantivo de segunda declinação, se a gente fosse ver isso com o máximo de detalhes, a gente ia consumir metade do nosso curso, né? A mesma coisa o futuro. Essa tabela é o básico, né? Mas tem alterações, tem, vamos dizer assim, tem coisas que podem mudar em função da formação das palavras, e isso pode ser consultado aí nas gramáticas, tá? O importante é que o futuro do indicativo ativo, ele vai ser traduzido exatamente como nós traduzimos, está aí a tradução, né, levando em conta o verbo libertar. Eu libertarei, tu libertarás, ele libertará, nós libertaremos, vós libertareis, eles libertarão. Então, a gente pode anotar como regra que a marca do futuro é a colocação de um sigma após a raiz da palavra, né? Não é no final, é depois da raiz. Aquilo que vem depois da raiz e que faz a diferenciação de pessoa e de número, isso a gente chama de desinência, né? É a parte variante. Isso acontece também em língua portuguesa, né? Se a gente levar em conta o verbo brincar, né, e a gente conjugar, por exemplo, no presente, né? Eu brinco, tu brincas, ele brinca. Então, o, as, a são as desinências, e a outra parte que é fixa, que não muda, é a raiz do verbo. Isso, em grego e em português, é igual. A tabela de baixo é a tabela do verbo eimi, do verbo ser, estar ou existir. Quando ele colocou aí a tradução, ele traduziu colocou em português no futuro, levando em conta somente o ser, mas vale para o futuro também o significado do verbo eimi, que é ser, estar, existir. Então, vejam que é a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? No caso do verbo eimi, as terminações mudam um pouco, mas você vai ver que depois da letra inicial você tem o mesmo sigma que é característica do futuro. Então vai ficar esomai, essei, estai, esometa, esseste, essuntai. Então, é o verbo eimi no futuro. Esse verbo a gente coloca sempre assim. As gramáticas, todas elas fazem isso também, né? Eles colocam um pouco aí em separado. Por quê? Porque ele não é um verbo normal, né? Ele tem coisas aí que fazem com que ele seja diferente. Então, é isso sobre futuro. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre as tabelas,
né? E isso acontece no hebraico também, né? As gramáticas do hebraico chamam de paradigma, né? Mas a verdade é a mesma coisa, né? É a tentativa da gramática de colocar todas as questões da língua, inclusive as exceções, dentro de um sistema. E esse sistema são as tabelas, tabela de declinação, de conjugação e assim por diante. E isso, se a gente for ver, acontece também na nossa língua portuguesa. Um outro ponto que nós vamos ver na aula de hoje são os adjetivos. Que, obviamente, são bastante importantes, né? Assim como na nossa língua também, eles são bem importantes. Então, vamos a eles. Muito bem. Naquela folha que eu dei para vocês aí, da tarefa, né, aquele pequeno vocabulário lá, ali tem alguns adjetivos, né? Em relação a significado, né, não tem nenhuma diferença entre adjetivo em português e no grego, tá? É aquilo que qualifica, tá? E assim como em português, os adjetivos podem ser substantivados também, né? Então, por exemplo, em português, o adjetivo santo, né, que é um adjetivo, eu posso falar os santos da igreja tal, né? Então, aí ele assume a forma de substantivo. O que vai mudar um pouco é a questão do uso. Então, a gente tem aí no quadrinho o uso dele atributivo e predicativo, que a gente vai ver daqui a pouco. O que é muito importante é a gente saber que quando a gente utiliza um adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo em gênero, número e caso. Ah, professor, mas o adjetivo declina? Sim, ele declina. E eu não coloquei aí, não coloquei a tabela do adjetivo aí, porque ele segue a declinação no masculino, no feminino, ele segue... Desculpa, no masculino ele segue a declinação, a segunda declinação, no feminino ele segue a primeira declinação, então são aquelas mesmas terminações que vocês conhecem, né? E no neutro, a segunda declinação. O que eu coloquei aí embaixo dos adjetivos, né, e da concordância gênero, número e caso, é só uma demonstração dessa concordância, né?
Então, na primeira frase aí a gente tem ho agathos anthropos, né? Quer dizer, o homem bom, ou o bom homem, né? Isso é uma outra coisa, que é a questão aí de, nesse caso aí, né? Homem bom ou bom homem, tanto faz. Às vezes, né? Por causa de nuances da própria língua, né? Quando a gente fala homem grande e grande homem, né? Aí muda um pouquinho, mas não por culpa da gramática, né? É que a gente dá ênfase diferente nas duas. Mas, em geral, você pode falar dos dois jeitos. Então, perceba que anthropos é masculino, nominativo, singular. Então, o artigo da mesma forma e o adjetivo da mesma forma. Então, esse adjetivo, agathos, que é bom, ele poderia ser totalmente declinado, assim como o substantivo. Agathos, acusativo agathon, agathou, genitivo, agathoi, dativo. Então, ele vai usar aquelas mesmas terminações que nós já conhecemos. A segunda, re, ht, gyne, né? Quer dizer, a boa mulher. Então, nós pegamos aí um substantivo feminino, veja que o artigo é feminino, nominativo, singular. Aí a gente teve que flexionar o adjetivo, né? É o mesmo adjetivo, a boa mulher. Né? E na terceira frase, pegamos aí um substantivo neutro, paidion. Paidion é criança, né? Então, a boa criança, né? Nós não temos o neutro. Então, a palavra criança para nós é uma palavra feminina, mas não para o grego. Né? To agathon paidion. Né? É isso aí. Então, essas três expressões apenas para mostrar a concordância em gênero, número e caso. Agora é que a gente vai para a questão aí do uso, né? Como é que a gente usa o adjetivo? Muito bem. Eu não sei, né, eu não vi como que o professor de hebraico trabalhou aí com vocês, né, essa questão do adjetivo, mas esse uso atributivo e o uso predicativo, isso tem em hebraico também no adjetivo. Né? Então, eu coloquei aí ho pistos doulos. Né? Pistos é fiel. Então, fiel é o adjetivo.
E doulos é servo, não é? E você vê que você tem aí o artigo masculino nominativo singular. Então, hopistos doulos significa o fiel servo, não é? Por que que esse modo se chama atributivo? Porque eu estou atribuindo uma qualidade, não é, ao substantivo. Aqui do lado direito, na mesma linha, eu tenho ródulos, hopistos. Então, eu tenho duas vezes o artigo. Eu coloco o artigo tanto no adjetivo como no substantivo. Que diferença faz? Nesse caso, nenhuma. Essas duas formas são possíveis e as duas estão no caso atributivo. Uso, né? Uso. Não vamos falar caso, porque dá confusão com o caso. Né? O uso atributivo. A gente vai traduzir. De repente, eu posso traduzir a primeira de o fiel servo, a segunda de o servo fiel. Dá na mesma, não tem diferença. O que vai mudar é no uso predicativo. Então, você vê que no uso predicativo, na frente do adjetivo, não tem artigo. Você tem artigo na frente do substantivo. E isso faz a diferença. Você pode falar pistos ródulos ou ródulos pistos. Como é que eu faço a tradução nesse caso? E esse uso se chama predicativo porque eu vou lembrar da língua portuguesa e vou lembrar do que a gente chama em português de predicativo do sujeito. Lembra o que é isso? O predicativo do sujeito é quando o verbo, estou falando em português, quando o verbo é verbo de ligação, né? A moça é bonita. Esse predicado, o sujeito é a moça. Predicado é bonita. O núcleo desse predicado não é o verbo. O verbo é de ligação. Então, eu chamo bonita do que em português? De predicativo do sujeito. E aí é que vem a questão. Em grego, quando eu tiver no uso predicativo, eu traduzo em língua portuguesa, com o verbo de ligação. Então, no uso predicativo, eu vou traduzir, né? Aqui embaixo. Fiel é o servo ou o servo é fiel. Qual a diferença? A diferença é que no uso predicativo eu tenho uma ideia completa, né? Eu estou fazendo uma afirmação. O servo é fiel. Eu posso terminar a frase aí, eu declarei uma coisa completa. No uso atributivo, não, né? Se eu falo o servo fiel, você fica esperando eu falar mais alguma coisa, né?
o servo fiel, tá, 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 tá. Então, no uso atributivo, lógico que você pode ter uma expressão no uso predicativo com N complementos aí, né? Não estou dizendo que você vai ter essa frase sempre fechada, mas só para entender a diferença. Vamos dar uma retomada? Então, adjetivos, né? É importante saber que eles concordam em gênero, número e caso em relação à palavra que esses adjetivos estão adjetivando, né? Que eles estão qualificando, né? E para exemplificar isso, ho agathos anthropos, re agathegene e to agathon paidion. E aí a gente passa para os usos, e são dois os usos. O uso atributivo, quando obrigatoriamente eu tenho que colocar, quando eu quero usar nesse sentido, né? Eu preciso colocar artigo na frente, antes do adjetivo, obrigatoriamente, se eu quiser fazer o uso atributivo. E eu posso também, não sou obrigado, mas posso também colocar o artigo antes do substantivo. E aí eu vou ter aquela construção aí do uso atributivo, essa que está do lado direito, ho doulos, ho pistos, né? E no uso predicativo, é só eu lembrar que eu não posso colocar o artigo na frente do adjetivo, só do substantivo. Aí, pistos, rodulos, rodulos, pistos. Alguém pode me perguntar, e se não tiver nenhum artigo? Não é? O nosso artigo é um artigo, como eu falei, ele é sempre definido, né? Em grego não tem artigo indefinido. Então, aí, para fazer a tradução, aí você vai contar com o contexto, né? Aí vai depender de cada situação, já que a posição, né? A posição do artigo e do substantivo, isso não importa muito, né? E não importa, inclusive, para a nossa tradução em português. Então, quando não tem artigo, a tradução fica um pouco... A própria questão do artigo, né? Tem isso também. Eu falei, né? Se você... Quando que eu coloco em grego o artigo indefinido? Ora, quando não tem o artigo indefinido, eu vou colocar quando eu não tenho o artigo definido e a construção em português exigir, né? Vamos dizer assim. Então, acaba dependendo do contexto também.
Muito bem. Quando todo mundo fica em silêncio, é aquele dilema. Ou entenderam tudo, tomara que seja a primeira alternativa. Então, do ponto de vista assim da gramática, né? É isso aí. Como sempre, a gente tem umas frases e a gente poderia dar um tempinho pequeno. Não sei se vocês até já fizeram, né? Talvez não. Que eu coloquei hoje à tarde lá no grupo. Mas só para a gente dar uma olhada, é o Frases 4. Pastor, antes de entrando nessa parte, assim, só que ainda nos adjetivos, assim, eu fiquei pensando, assim, tentando entender um pouco melhor, e a gente tem como Jesus, quando ele é tratado como o Cristo e Jesus Cristo, a gente tem as duas formas escritas na Bíblia. No original é da mesma forma também, Jesus, tem vezes que a gente vai encontrar Jesus Cristo e Jesus o Cristo. Sim. Com Cristo sendo um adjetivo, né, de um título. Na verdade, quem inaugura, né, vamos dizer assim, essa coisa de praticamente agregar o nome, o título, né, Cristo ao nome, né? Eu acho que até hoje tem gente que pensa que Cristo é sobrenome, né? E foi o apóstolo Paulo, né? Ele tornou isso corrente. Então você tem as duas coisas, porque o Cristo é mais ou menos assim um vocativo, né? Ainda que você não esteja chamando, né? O que a gente chamaria em português de aposto, né? Mas vai para o nominativo do mesmo jeito, e quando você não coloca o artigo, né? Que você só coloca Jesus Cristo assim linearmente, também tudo nominativo, como se fosse realmente um nome e um sobrenome. Tranquilo. Vamos que eu coloquei aí hoje à tarde, isso aí aparece aí um pouco dá um tempinho aí para tenta fazer aí a primeira, né? Vê aí o que vocês conhecem daí.
Então, a gente, quando vê assim uma frase, né, a gente vai indo e procurando ver o que a gente conhece, né? Esse CAI inicial, eu falei para vocês, né, que isso aí tem que estar mais do que decorado, né? Isso aí é a conjunção e. Isso aparece toda hora, assim como na língua portuguesa, né? E a gente vai, então, meio que eliminando, assim, as coisas, né? Talvez a segunda palavra esteja mais difícil, mas aí até que aparece um artigo. Aparece a terceira palavra, é to, né? Que é o artigo nominativo de palavras neutras. E aí a gente tem, quando tem um artigo, vai ter ou substantivo ou adjetivo. E aí a gente tem onoma. Eu acho que já apareceu esse substantivo por aí, né? Significa nome. Aí a gente tem autu, que é o nosso querido pronome, terceira pessoa, e aí é importante identificar que ele está no genitivo. Genitivo é aquele que a gente traduz sempre com o auxílio, quer dizer, sempre em gramática e na vida é muito complicado, né? Sempre é difícil. Mas quase sempre a gente traduz com a preposição de. E o Iesum é Jesus mesmo, lembrando que, em grego, os nomes próprios também declinam. Tá? Então, se eu for falar de Jesus e ele não for o sujeito da oração, ele não está no nominativo. Então, ele vai ter alguma variaçãozinha. Tá? Essa segunda palavra, kaleseis. Primeira coisa que você precisa notar aí nessa palavra é a terminação. Essa terminação eis, ela já denuncia segunda pessoa do singular. Né? Lógico que para você definir mesmo a tradução dessa palavra, você precisa conhecer a primeira pessoa do presente, do indicativo ativo, né? Esse verbo é o verbo kaleo, que significa chamar. Ora, kaleo, kaleis, kalei. Só que aí tem um intruso, que é um sigma. Kaleseis. Consequentemente, temos aí futuro. Né? Então, esse verbo está no futuro, segunda pessoa singular, ativo. Então, o cai e caleceis, e chamarás. Aí você vai dizer, você vai perceber
que vai ficar um pouquinho truncado, mas daí em língua portuguesa, como eu falei, se fosse uma tradução assim comercial, teria que dar uma arrumadinha, né? Mas aí é assim, e chamarás o nome dele Jesus. Ou ele será chamado pelo nome de Jesus, enfim, daí você dá um ajuste. Mas literalmente em grego está: e chamarás o nome dele. Alguém perguntará, por que dele? Porque ali o autu é um pronome de terceira pessoa, só que está no genitivo. Então, nome de ele. Em português, de mais ele é dele. E chamarás o nome dele Jesus. Literalmente é isso. É assim que está na Bíblia. Se não me engano, é lá em Lucas, eu acho. Enfim, texto ali do nascimento de Jesus. Professor, Oi. na palavra Jesus, no nome de Jesus ali no final, aquele ou no final ali, Ou pega por causa do alto? não, é porque é porque ele está no acusativo. O nome de Jesus aí não está no nominativo. Ele não é o sujeito da oração, né? O nome dele é tal, né? E aí o nome de Jesus é complemento. Mas ele então não é. até os nomes próprios sofrem essas mudanças? Sim, sim. Falei agora há pouco. Os nomes próprios também declinam. Entendi. Né? Então você pega lá Petros, né, que é o Pedro, tal. Se ele for o sujeito da oração, se ele for objeto, então nome declina também. Entendi. Nesse caso aí, como o nome, né, o nome Jesus, ele é parecido, né? O Iesu, né, só a terminação aí que ficou um pouco diferente, dá para deduzir, mas os nomes são declináveis também. Tiver mais dúvida aí sobre essa primeira? Professor, o Cala 6 ali, ele pode ser chamado do call de inglês, alguma raiz parecida? Na verdade, a pergunta seria se o grego, né, se o que a gente tem em grego, se o que a gente tem em inglês foi trazido pelo grego, né? E assim, eu não tenho certeza absoluta. Não. Agora, que é muito parecido, né? Nos ajuda para lembrar. Pelo menos para lembrar, tal. Mas eu peço desculpas, essa eu tenho, não sei. Mas a gente pode pesquisar. Obrigado. O grego influenciou mais as línguas latinas, né? Mas como o francês influenciou muito, né, o inglês, né? O inglês recebeu muitas palavras do francês. Então, quando a gente estuda esse negócio das línguas, é como montar uma árvore genealógica, né? As línguas vão fazendo ramos assim. Mas é bem possível, sim.
Então, vê aí o que vocês descobrem aí sobre a segunda. Até dá para entender, mas parece que não tem sentido. É que no parte final ali, para mim, o cardia tem aquela ligação com a cardia 10 Gs, 10 Gs, É, ser coração da Terra. isso. É por aí. Então, aí você vê, né? Essa primeira palavra foi uma coisa que a gente viu na aula de hoje, né? Que é o verbo eimi no futuro, na terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular. Huios, né? Huios já tinha aparecido, é filho, e tu antropo, no genitivo, filho do homem, né? Estará o filho do homem. Esse en, né? A gente ainda não viu as preposições. Só abrindo um parênteses aqui, preposições em grego é um capítulo bem à parte, né? Porque, bom, eu acho que nas línguas de maneira geral, mas mesmo na nossa língua, né, as preposições estão ligadas a uma questão muito interessante de língua portuguesa, que é a regência, né? Inclusive existem, né, em língua portuguesa, dicionários de regência. Quer dizer, quando você usa um verbo, qual é a regência, né? Por exemplo, o verbo assistir. Se você usa o verbo assistir sem preposição, ele significa uma coisa. Agora, esse assistir a alguma coisa já pode significar outra coisa. Então, no grego, você tem as preposições, e existem preposições que são usadas exclusivamente com certos casos, né? Então, olha que legal aí, ó. Então, se é o verbo eimi no futuro, terceira singular, estará o filho do homem. Esse en significa em, e se ele vai estar num lugar, lembra que o locativo foi assumido pelo dativo? Então, se é local, é dativo. Por isso que teicardia é dativo. Estará em. Aí é outra vez diferença de gênero, né? O coração para nós é uma palavra masculina. Estará em mais o artigo no
coração, e novamente genitivo, né? Acompanhando aí o feminino. Tesges, né? No coração da terra. Veja, não vamos esquecer isso, hein? Eu ainda vou falar várias vezes. Quando você tem o genitivo, você não precisa da preposição ali explícita, tá? Então, estará o Filho do Homem no coração da terra. Né? Isso está... Professor, Oi. se você for traduzir literalmente ficaria ali no nt, ficaria em a coração da terra. Só que como ele está no genitivo, ele fica no. Não, ele está no dativo. Ah, no dativo. Não, e aí não tem, Jaqueline, nenhum problema aí, porque você faz a mesma coisa em português. Em mais a, em português é na. Entendi. Em grego também, o em mais o a do artigo, na. Só que a gente muda de gênero porque coração em língua portuguesa é masculino, né? Ah, tá. E daí, como é no grego, o coração é masculino e fica no. Entendi. Em grego é feminino. Ah, é feminino? É feminino, olha lá. Ah, por isso que fica em a. Entendi. Daí, como a gente traduz, fica no. Entendi. Tá. Exatamente. Entendi. Desculpa, eu esqueci o nome. Um aluno escreveu para mim a tradução aqui, tá correto. Então é isso, né? Então aí a gente já usou nessa frase que também está na Bíblia, né? Falava lá de quando Jesus vai morrer, né? Ele vai estar no coração da terra, né? Falando do sepultamento. Então aí a gente tem, aí nessa tradução a gente exercita os casos, né? Claro, e temos aí o verbo eimi no futuro. Né? Professor. Pois não. Só a questão que eu tinha comentado contigo lá no início da aula, como o verbo imita no início, se eu for formar a frase, tipo, a partir da segunda ali, o filho do homem, e colocar na frente esse verbo estará, tá certo também? Não tem problema nenhum. Então você pode colocar o verbo onde você quiser, não tem... Até porque aquela questão do caso, né? É que também você tem que levar em conta que, se eu não me engano, esse versículo, como é que ele é? Assim como não sei o quê, assim também o Filho do Homem vai ser... Então, ele foi... esse pedaço de frase ele foi retirado, né, de um contexto. Então, ficaria mais adequado aí como está. Mas se colocasse ali depois do sujeito, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O texto é de Mateus 12:40. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso, exato. Exatamente. É que aí eu acho que não tem, nessa parte não tem a questão dos 3 dias, porque esse pedaço foi tirado literalmente lá do texto bíblico. Muito bem. Vamos para essa terceira aí. Veja aí, tem coisas conhecidas aí. Deixa eu só fazer uma observação fonética. Essa palavra aí que não coube na linha e que foi para a linha de baixo, né?
que é o substantivo anjo, né? Quando você tem dois gamas juntos, o primeiro gama você lê como se fosse um num. Então, por isso é que vai ficar angelon. Angelon, né? Do substantivo angelos, que é mensageiro, né? Anjo, né? Que deu o nome próprio ângelo na nossa língua. Então, sempre que você tiver dois gamas, como você tem aí, o primeiro, na pronúncia, você fala como se fosse um N, um num. Angelon. Lembra que isso é um pedaço de frase, tá? Então, não necessariamente você vai ter direitinho sujeito, predicado, tá. Então, a nossa expressão aí, ela já tem logo de cara aquela mesma preposição da frase anterior, né? Que é o en. E, mais uma vez, ela está acompanhando um artigo e um substantivo no dativo, né? Esse substantivo, que é a terceira palavra da frase, doxei, é do substantivo doxa, que já apareceu, né? E a gente sabe que é glória, né? Veja que, então ficaria em a glória. Aí a gente faz aquela mesma contração. Na glória, veja que glória não é propriamente um local, mas é onde vai estar, né? Então, nesse sentido, é dativo, né? Na glória, aí a gente tem terceira pessoa, pronome, né? No genitivo. Na glória de ele. Na glória dele. Na glória dele,
e mais genitivo. Olha aí, patros, a gente já sabe, né? É na glória dele e de mais quem? Na glória dele e do Pai. E mais um genitivo. Só que aí temos o quê? Adjetivo, né? Olha aí. Agion é de agios, que é santo. Então, o adjetivo está com artigo. Portanto, é caso atributivo. E dos santos anjos. Então, como é que é essa frase, né? Justamente eu frisei que isso é um pedaço de frase, porque ela não tem o sentido completo, mas seria isso. Na glória dele e do Pai e dos santos anjos. É um texto que fala da volta do Senhor, né? Então, ele virá, né? Na glória dele, na sua própria glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Lógico que o sistema verbal, né? E ainda tem algumas coisas importantes, né? Que a gente não viu no sistema verbal, né? Mas, assim, você vê que muita coisa depende da compreensão do sistema de casos. Essa questão de nominativo, acusativo, genitivo e dativo, isso é bem, né? Porque sobre os verbos, o que a gente viu até agora? O presente e o futuro, né? A gente precisa ver o imperfeito, o auristo, o perfeito, né? E também a questão das vozes. Nós estamos ainda sempre lidando com as vozes ativas, né? Lembrar que o grego também tem voz média e voz passiva. Mas vamos com calma. Então, essa terceira, né? A primeira, a segunda e terceira, ela foi crescendo um pouquinho aí de tamanho, mas dá para... E só lembrando também que se você tiver bem memorizado aí as terminações dos artigos, já resolve bastante, né? Resolve bastante, porque a maioria, né, das terminações, principalmente ali na segunda declinação, né? Na primeira também, das palavras femininas, né? Então, a gente vê por aí. Desta aula até a quinta-feira, eu vou olhar os trabalhos de vocês lá, e eu coloquei lá como
de terça para quinta, né? Tem pouco tempo, eu coloquei lá para você fazer. O Lucas já fez tudo, né? Mas, assim, quem não fez, não pergunta para ele, faz sozinho, tá? Então, assim, né? Essa questão aí de escrever em grego. Alguém poderia perguntar ou falar, né? Professor, mas nós não queremos, a gente não quer escrever em grego, a gente só quer ler o grego, né? E traduzir. Eu sei, mas assim, esse tipo de exercício, ele força você a ir atrás dos casos, né? A ir atrás dos tempos que a gente já conhece e tal. Isso aí é bom, tá? E aí, quando você entregar esse exercício, eu vou ver também como é que está a sua letra em grego, né? E daí tem que escrever em grego, né? E às vezes quem não tem letra boa nem em português, né, vai escrever em grego, que é o meu caso. Mas, enfim, como eu falei, isso vai te forçar, né, a procurar, né, as coisas, tal. Quando aparece, por exemplo, a preposição de, o que eu faço com ela, como é que eu faço isso. E, como eu falei, esse vocabulário, né, ele tem, não sei se eu já falei isso, quando você procura, por exemplo, um substantivo no dicionário, você vai ver que ele aparece com a terminação do genitivo e com o artigo que corresponde a ele. Então, nessa lista de vocabulário, eu não coloquei essa coisa do adjetivo, mas todos os substantivos aparecem com os seus artigos correspondentes. O que isso denuncia? Denuncia o gênero do substantivo, que nem eu estou aqui com aquela lista do vocabulário, né? Huios, né, que é filho, aí está, vírgula, ro, né, que é o artigo, o nominativo masculino. Então, eu sei que essa palavra é masculina. O pessoal coloca também a terminação do genitivo para que você saiba qual é a declinação daquele substantivo. Então, tudo que você precisa, né, de vocabulário para fazer o exercício está aí. Eu não sei se eu pedi 3 ou 4 frases, mas não são todas. As outras a gente vai fazendo aí. E assim, né, como tem esse negócio, né? Escola tem esse negócio de nota, né? É uma coisa assim que nos persegue, vamos dizer. Então, esses exercícios que a gente está pedindo para casa, assim, né? Eles farão parte aí de uma avaliação. E no último dia de aula, aí vou colocar lá no aplicativo também uma pequena prova que vai ser tradução de texto. Não tem para onde correr, né? É isso. E vocês percebem aí nessas que a gente traduziu que as coisas vão se misturando, né? Vai aparecendo o verbo no presente, no futuro, artigo, nominativo, o texto acaba tendo todas as coisas, e essa é a questão aí da gente ir sabendo diferenciar. Tá bom?
Então, se não houver mais perguntas, faltam 2 minutos para terminar a aula, mas eu não tenho mais nada para falar. Professor, Pode falar. deixa eu tirar uma dúvida aqui, só para ficar claro, né? Então, a avaliação vão ser as tarefas que você já deu, certo? A gente tem tarefa 1, tarefa 2. Isso. E a prova ter, no último dia, ou tem mais alguma tarefa? Vai ter, e não, daqui para frente toda aula vai ter tarefa. Então vão ser 4 tarefas e a prova. A prova não é para fazer assim na hora. Você vai ter aí um prazo para fazer e entregar e tudo. Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Nas frases da semana passada, que hoje você fez a última, né? Ali, o eu daquela última frase lá do leguei, autor, Jesus, ego lá. O ego, que é eu, ele estava com letra maiúscula. E nessa última frase que a gente viu aqui, o patros, que é pai, não está em letra maiúscula, mas no português ele traduziria para letra maiúscula, né? Que seria... Na verdade... coisa ou não? Não muda nada, não. Naquela frase, acabou ficando ali com letra maiúscula, mas poderia não estar. Tá. Não tem nada. Então, no grego, ele não fica como nome próprio, digamos assim, quando fala sobre Deus e Jesus, tipo, dele, isso, em português, mesmo no meio da frase, ele ficaria com letra maiúscula, né? Porque estaria falando de Jesus. Então, no grego não tem isso. Pode ser dele, da gente, e dele, de Jesus. Entendi? Inclusive, mesmo gramáticos, assim, cristãos, né? Essa coisa que a gente faz, assim, às vezes o pronome, né? O pronome seu, se refere a Deus, você põe em letra maiúscula e tal. Não são todos os gramáticos que abonam isso aí, não. Mas no grego não existe, não. Tá. Pode falar, André. André, eu não levantei a mão. Beleza, vamos lá. Professor, numa daquelas primeiras aulas lá que você tinha dado as tarefas, tinha uma daquelas que era escrever em grego. E aí eu quero aproveitar para tirar uma dúvida aqui com você com relação à construção da frase. Uma das frases, ela é: tu és o Filho de Deus. Aí eu estava vendo lá. A minha pergunta é o seguinte: quando eu falo o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Esse o Filho de Deus, eu coloquei aqui, suei o ruiós to teou. Só que esse o ruiós eu estava em dúvida. Ele é objeto direto ou ele é o sujeito? E se ele é objeto direto, eu posso colocar tom ruion? O ruiós ele vira ruion ou não? Então, tudo que eu pedi de tarefa, eu vou corrigir na outra aula, tá? Então, isso aí vai ser corrigido oportunamente. Agora pode ficar tranquilo, assim, faz do jeito que você acha que é, a sua convicção baseado no que você entendeu da matéria. Eu vou observar nessas tarefas muito mais o esforço e a tentativa do que simplesmente um certo ou errado, tá? Porque errando que a gente aprende, né? Então, na próxima aula, por exemplo, eu vou colocar aí a outra tarefa, né? Que foi a de traduzir aquelas frases. E assim, eu vou dar uma olhada no que vocês fizeram, de repente, se tem vários alunos errando, vamos dizer, alguma coisa, de repente eu falhei na explicação. Então, daí a gente já faz alguma também, né? Mas pode fazer conforme o que você está entendendo, que isso vai ser corrigido.
Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Até quinta. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Boa noite.